Luiz Otávio mandou um superchat aqui pra gente. Ele tá perguntando o seguinte: por que o socialismo não dá certo nem na teoria? O socialismo, ele tá onde? Porque a gente falou que o anarcocapitalismo, essa visão libertária, ela é o quê? É uma forma... Ela tá no... Tem socialismo, capitalismo, isso tá no mesmo nível ou tá acima de... Eu queria entender a relação. Olha só, o que a gente... Existe até uma confusão nisso daí, porque o anarcocapitalismo, o pessoal que é anarcocapitalista costuma usar o nome socialismo para designar qualquer coisa que tenha governo. Então, se tem governo, é socialismo. Não interessa. Mesmo? O socialismo tem no mundo todo, porque tem governo no mundo todo. Então, é todo mundo socialista. O pessoal às vezes implica um pouco com a gente por conta disso. Não, como assim dizer que o Brasil é socialista, não sei o que lá. Mas enfim. Agora, outra coisa é a seguinte: a ideia do socialismo é a ideia da igualdade forçada das pessoas. Ou seja, as pessoas elas têm que ter o mesmo resultado, têm que ter aquela igualdade de resultado. E isso é um problema. Por quê? Porque as pessoas elas nascem diferentes. A gente nasce diferente. Alguns nascem mais bonitos como eu, né? Outros... Exato, com essa barba maravilhosa, né? Outros não são tão felizes, né? Então, assim, as pessoas nascem diferentes. Então, naturalmente, você vai ter um resultado na vida diferente para cada pessoa. É impossível você atingir a igualdade. E o problema do socialismo é justamente que ele vende isso. Ele vende, não, as pessoas têm que ser iguais, tem que ter todo mundo ter o resultado igual. A premissa já é errada, né? A premissa já está errada. Você não consegue isso. A única forma de você tentar fazer isso é usando violência. Tirando de quem tem mais e dando para quem tem menos. Mais Estado, mais força, mais poder ao Estado. Agredindo as pessoas, né? Então ele é antagônico à ideia do libertarianismo. Exatamente. É o que a gente vê. Na verdade, a forma que eu gosto mais de entender o espectro político é através daquele diagrama de Nolan, que ele não tem só esquerda-direita, ele tem também autoritarismo e libertarianismo. Que é justamente você tem... direita seria mais o conservadorismo. A esquerda mais o progressismo. Tá. Ou seja, a direita ela visa controlar menos o seu dinheiro, você tem mais controle sobre o seu dinheiro, mas menos controle sobre as questões morais, né? Não, tem que se vestir direitinho, tem que rezar, sei lá. E a esquerda, ao contrário, ela quer controlar o seu dinheiro, mas deixa você fazer o que você quiser. Você pode ter a opinião que você quiser e coisa e tal. E o libertarianismo não quer controlar nenhuma das duas coisas. Você é livre tanto para... Essa linha... Aqui, à esquerda, você tem o progressismo, o conservadorismo, em cima, autoritarismo, e embaixo, o libertar. Eu costumo botar embaixo o autoritarismo e em cima o libertarianismo, né? Que seria... Quanto mais... Mais livre, mais liberdade absoluta, tanto do seu dinheiro, o dinheiro é seu, o que você ganha é seu. Tanto o liberalismo... E você pode... também, os costumes também, desde que você não agrida a propriedade privada de ninguém, você tem o costume que você quiser, né? Tem até uma frase famosa que o pessoal usa, né? Eu quero que casais gays adotem filhos e usem armas para cuidar da sua plantação de maconha. Junta tudo, né? Cara, que maravilhoso. E também tem muita confusão de liberalismo com não é? Tem. Qual a diferença básica? O liberalismo, ele é mais... na verdade, a diferença principal nessa história é acreditar no Estado, acreditar que o Estado ainda existe. O liberal, ele acha que o Estado tem que diminuir, que tem que ir para um Estado mínimo, mas ele não acredita na vida sem Estado, na vida totalmente voluntária das pessoas interagindo entre si. Não, ele quer um Estado mínimo, né? E isso é uma ilusão, é o que eu falo. Né? Os Estados Unidos é a grande prova de que Estado mínimo não funciona. Começou como um Estado mínimo, hoje em dia essa potência que chega lá no Iraque e fala, não gostei, eu vou invadir, não sei o que lá, eu vou mandar para cá, vou mandar para lá. Não tem jeito, o Estado sempre tende a crescer. E em contraposição com o libertário... O libertário não quer Estado nenhum. O libertário é o extremo. Tá. Não tem Estado nenhum. O liberal vai até um ponto. Exatamente. E vocês vão além disso. O caminho todo. Exatamente. Teve alguma experiência bem sucedida? Tem algumas experiências que o pessoal comenta. Eu fiz até um vídeo sobre isso uma época. Por exemplo, a Irlanda na Idade Média. A Islândia também teve isso. O que acontecia com esses lugares? Na época eram lugares muito remotos, na verdade. A verdade é essa. E eles começaram a se organizar sozinhos. E embora fosse, por exemplo, a Islândia fazia parte da Noruega na época, mas naquela época navegação era um negócio complicado, na Idade Média, coisa e tal. Então meio que o rei norueguês não fazia nada, deixava o pessoal lá
se organizar sozinho, não cobrava imposto, não fazia nada. E o pessoal se organizou, tiveram toda uma estrutura de chefes tribais, mas que não eram por local. Você escolhia quem era o seu clã. Na Irlanda eram os clãs. Na Islândia eu esqueci o nome que é... Eu não vou lembrar o nome. Mas também alguma coisa igual aos clãs, né? Você escolhe o seu líder que você vai fazer isso. Isso está de acordo com o libertarianismo. Se você tem... A gente não é contra você ter uma organização, uma hierarquia. A gente é contra a hierarquia forçada. Você pode escolher a hierarquia que você tem. Então, nesses lugares você teve esse tipo de coisa. Funcionou durante muito tempo. Funcionou muito bem. Tipicamente, nessa situação, o que acontece? Em algum momento, isso funciona tão bem que o pessoal começa a enriquecer. E aí o rei lá de trás fala, quer dizer que aquele pessoal ali está se dando bem desse jeito, né? Tem outro exemplo também que é muito curioso desse, que foi da República de Cospaia, né? Na Itália também, que também é uma situação dessa, né? E aí, de repente, os estados papais olhar, caramba, aquele pessoal está ficando rico ali, né? Olha só. E aí você tem um grande problema. Exatamente, porque numa organização descentralizada, você raramente vai ter capacidade de resistir a um ataque direto. Um exército organizado passa por cima. Entendi. Isso aconteceu em todas as vezes da história. Mas com a informação descentralizada e distribuída, isso pode não acontecer mais. Você pode conseguir manter o Estado fora disso, tornando ele economicamente inviável. Ele não tem capacidade econômica para manter um exército organizado, né? Isso que a gente está prevendo que vai acontecer. Porque, falando de exército agora, a Rússia e a Ucrânia... Olha que coisa. A Rússia, é engraçado, né? Porque a Rússia, ela qual é o sistema dela? É uma coisa totalmente autoritária. Uma ditadura. É uma ditadura socialista. Né? Exatamente. E a Ucrânia, o que era? Era um capitalismo. Uma ditadura socialista. Também? Para mim tudo é socialismo. Tudo é... Não, mas na Ucrânia pelo menos não é ditadura, né? A Ucrânia, o presidente foi eleito lá e coisa e tal. Então, assim, pelo menos tem ali um Estado democrático de direito. O que... em termos de liberdades civis, não quer dizer muita coisa. Pode ser que seja... Existem democracias por aí que são absolutamente ferrenhas, muito rígidas com o povo. Mas pelo menos você tem uma chance de trocar o líder de vez em quando, né? Coisa que na Rússia, desde que o Putin entrou, não saiu mais, né? Saiu uma época, colocou um cara e botou depois o cara e voltou, né? Manda, Leni. O Peter Pereira, ele fez uma pergunta ainda falando sobre socialismo. Ele pediu assim, seria bom explicar rapidamente a questão da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, entre parênteses, governo estatal, e também dos incentivos perversos. Aí mandou um abraço para todos. Bacana. O que é essa teoria da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, né? Isso foi uma teoria desenvolvida pelo Mises em 1921. Na época, a União Soviética, naquela época, ela tinha acabado de se formar. Tem o nome do Mises aqui. É Ludwig von Mises, exatamente. Ele foi o cara que iniciou essa história toda de escola austríaca, de economia, coisa e tal. E a visão dele era a seguinte, ele em 1921, ele falou, a União Soviética vai quebrar. E vai quebrar porque a economia dela vai colapsar. Isso hoje pra gente parece óbvio, porque aconteceu, né? Chegou em 1990, a União Soviética desmanchou no ar, não teve nenhuma invasão, não teve nada. Né? Mas na época que ele falou era uma coisa... Na época que ele falou, a Revolução Comunista tinha acabado de acontecer, era 1917. Naquele momento, o pessoal ainda tinha aquela ideia que na Rússia estava tudo dando certo, né? Até porque o pessoal comunista ele pode ser ruim em muita coisa, em economia, mas é bom em propaganda. Exato. Propaganda socialista sempre foi uma coisa. Tem gente aqui no Brasil que até hoje acha que a saúde em Cuba é fantástica, um negócio maravilhoso, né? É só falar com um cubano, pô. Não tem isso, mas enfim. Naquela época, quando ele falou isso, foi uma coisa revolucionária, né? E ele foi muito atacado. Teve vários autores comunistas que tentaram refutar o cálculo econômico, o problema do cálculo econômico. E basicamente o que ele falava é o seguinte: no momento que você troca o livre mercado por uma decisão de um burocrata, você está introduzindo ineficiência naquilo ali. Se você bota no mercado, as pessoas querem comprar mais esse tipo de copo aqui, ao invés desse tipo de copo aqui, o preço desse copo sobe. Então, o fabricante de copo vai falar, eu vou fabricar desse copo aqui, porque né, o preço subiu. Atendendo... E aí ele está atendendo a necessidade do consumo, porque o pessoal gosta deste copo aqui, não deste copo aqui. Quando você bota para um burocrata decidir a economia, que copo que vai produzir,
O cara pode gostar desse copo aqui, pode gostar daquele ali, ele pode falar, não, produz tanto desse, 50% de cada. E dane-se o que as pessoas querem. E você introduziu ineficiência na economia, porque agora a pessoa não tem mais como escolher aquilo que ela quer. Ela vai ter que se contentar com o que está lá. Se fosse só um problema de copo e coisa e tal, menos mal. Mas quando você aplica isso a toda a economia, que era a proposta soviética, era a proposta comunista original, planificar toda a economia, controlar toda a economia, você tem um desastre. E aí ele explicou o seguinte, isso acontece por quê? Justamente pela falta do preço, né? Como eu falei, por que o cara sabe que tem que fabricar deste copo? Porque o preço dele subiu, porque as pessoas querem comprar mais dele. Se você elimina o preço, se você torna o preço um negócio determinado pelo político, você perde essa referência. E aí ele até falou o seguinte, que o comunismo vai conseguir durar durante um tempo copiando os preços do mercado, mas vai chegar um momento que até isso não vai ser suficiente, ele vai acabar quebrando, né? A ineficiência que ele vai introduzindo é tão grande que ele não vai acabar não funcionando. E foi exatamente isso. O pessoal da União Soviética, depois do fim dela, falava que eles olhavam direto os preços no mercado ocidental e até no mercado negro na Rússia para determinar o que produzir. Eles precisavam da informação do preço e era proibido, em tese, ou seja, se ficou uma situação em que o burocrata do governo buscava o mercado negro para saber o que valia mais. E, no final das contas, isso pode funcionar por um tempo, mas cada vez vai introduzindo mais ineficiência, uma hora colapsa, né? Tem umas histórias da União Soviética que são impressionantes, né? Tipo, o burocrata decidiu que a fábrica de parafuso tinha que ganhar por peso. Ok, né? Faz sentido, né? Quanto mais parafuso ela produz, mais peso, né? Legal, ok. Só que o cara da fábrica de parafuso, não, peraí, o melhor então é fazer um grande parafusão desse tamanho. E aí tem a foto, cara. Você sério? Tem uma foto numa carreta com parafuso. Deixa... Agora, pra que esse parafuso? Não interessa, não precisa. O burocrata já disse que era não sei o que lá. Entendeu? É o peso que importa. Você perde, é o peso que importa. Não interessa que não tenho nada pra você taxar esse parafuso nela. Eu fabriquei. Pronto, resolvi. Cara, é exatamente que é lógico, isso é um exemplo extremo, cômico, né? Mas a ideia é que isso vai acontecendo na economia quando você planifica as coisas, né? A pergunta estava dividida em duas, né? Peraí que eu acabei deletando a pergunta aqui para um pouquinho. Tô te falando, cara. Tá tudo errado.